Salve pessoal da página Dr. Psicólogo no Ar. Durante essas semanas me pediram para falar um pouquinho sobre essa geração de adolescentes que são intolerantes à frustração. Eu vou tentar no vídeo de hoje explicar uma das questões que acredito que faça com que isso esteja acontecendo. Então fica com a gente aí, espero que vocês gostem do vídeo. Salve pessoal da página! Pois é, a gente fica vendo aí na internet vários comentários de adolescentes, que estão assim sofrendo demais por situações às vezes que são situações simples, como o fim de um namoro. Tudo bem, a gente entende que dói, quando você termina com alguém que você colocou nessa pessoa toda a sua expectativa de vida, mas não necessariamente isso significa fim da vida. E alguns até tentam finalizar, Vamos lá e tentam algum suicídio. Mas o que eu quero dizer é que esse comportamento que eles têm mostrado é resultado da criação de pais que têm intolerância à frustração. Como assim, João? Pois é, os pais de hoje, frente a essa situação capitalista que a gente vive, que a felicidade está muito atrelada à aquisição de bens, os pais acabam trabalhando muito, pegando cada vez mais horas de trabalho para que o salário seja sempre maior, com a intenção de ter mais dinheiro, possibilitar dar uma vida de maior qualidade para a família. E essa vida de maior qualidade, na cabeça desses pais, está relacionada à quantidade de bens de consumo. O que acaba acontecendo? Menos tempo desses pais com esses filhos. E o pouco tempo que esses pais têm com os filhos, eles querem fazer de tudo para que os filhos estejam felizes e não que os filhos estejam tristes. Eu já vi algumas vezes aqui na clínica pais dizendo assim, poxa, mas você está querendo que eu diga não para o meu filho, que eu não dê, ele vai sofrer, ele vai chorar. Eu já tenho tão pouco tempo com ele e esse pouco tempo eu vou fazer ele ficar de mal de mim? Pois é, criar não é só satisfazer necessidades, é muitas vezes dizer não. Muitos psicólogos vão dizer aí que o não educa muito mais do que o sim. Bom, então, e o que acaba acontecendo? Esses pais acabam suprindo algumas carências dessas crianças para evitar que eles se frustrem. Vão lá, dar qualquer brinquedo que eles veem na frente, ou ajuda, ou melhor, faz a tarefa dessas crianças, não permitindo que a própria criança aprenda como fazer. Eu já vi pais brigando com professores, dizendo, você passa muita tarefa, eu não tenho tempo para ficar fazendo essa tarefa. E nesse momento já está dizendo que a responsabilidade da educação dos filhos saiu dos pais para ser atribuída a outras pessoas, como escolas, babás e por aí vai. Então, quando os pais têm pouco tempo com esses filhos acabam aproveitando essa situação para pedir tudo aquilo que eles querem. Então, a criança vai lá e vê na televisão algum brinquedo, algum produto que essa criança gostaria de ter e ela pede para esse pai. E esse pai que tem medo de que essa criança fique frustrada por não ter e sofra, e como eu acho que o não ter, quando a criança está sofrendo, ela não me ama, eu vou lá e dou o presente para ela, com a intenção de ver na carinha daquela criança aquela felicidade e associar que isso é amor. E não é bem isso que significa a educação de um filho. Então a criança acaba vinculando também na compra, também a felicidade. E quando essa compra não acontece, isso gera uma frustração. Mas dificilmente os pais vão permitir a criança ter essa frustração. Então eles vão fazer de tudo, das tripas coração, para conseguir dar esse brinquedo, esse produto para essa criança. Acreditando que essa felicidade, esse sorriso, essa alegria de ganhar, seja o amor que essa criança sente para os pais. Com isso, quando a criança não recebe esse não, quando a criança ela não vê que não é tudo que existe no mundo que ela vai poder ter, ela não se frustra. E se ela não se frustra, ela não adquire mecanismos de resolução de conflitos. Os pais acabam não permitindo que isso aconteça. Então, quando os pais não têm condição de dar alguma coisa para um filho e eles dizem não e essa criança chora, os pais sentem lá dentro, porque como eles não têm muito tempo para estar com essas crianças, quando eles percebem que aquele único momento vai gerar uma frustração,
ele tem lá dentro que a criança não o ama. Então ele faz de tudo para tentar suprir as necessidades e essas carências dessas crianças, que acabam sendo cada vez maiores, chegando ao ponto dos pais muitas vezes fazerem tarefas para os filhos, porque os filhos têm dificuldade para fazer, ou porque estão com sono, ou porque a professora acabou passando muita coisa para eles. Que maldosa que é essa professora, não é? Então, quando os pais têm esses comportamentos, eles acabam não permitindo que essas crianças possam desenvolver esses mecanismos que vão fazer com que eles possam superar essas frustrações que a sociedade vai colocar para eles durante essa vida, né? Então, a primeira coisa que vale a pena a gente falar é essa intolerância que os pais têm de ver os filhos sofrer. Então, quando os pais têm essa intolerância, eles acabam suprindo essas carências, fazendo com que esses mecanismos não se desenvolvam. Então, um assunto que eu tenho falado muito nos meus vídeos, né, o conceito da resiliência, que é a capacidade da superação dos obstáculos da vida, acaba não se desenvolvendo, porque para você ter resiliência, você precisa ter frustração. Não tem como você aprender sem experienciar. Então, os pais acabam não permitindo que a criança desenvolva essa capacidade de resiliência. Então, é importante que os pais digam não para os filhos e que esses filhos possam chorar e eles possam sofrer com esse não tendo essa necessidade resolvida ali naquela hora, para que eles desenvolvam internamente mecanismos que eles digam a eles mesmos, bom, eu preciso tentar arrumar um jeito de conseguir. Então, com isso, ele entende que ele sofre, mas que ele vai aprender e ele vai conquistar por ele mesmo uma forma de se resolver esse problema. E o que resta para os pais, então, numa situação como essa? Lógico que não é deixar os filhos para lá sofrendo, né, sozinhos, mas como pais estarem ao lado, acompanhar o desenvolvimento disso, auxiliar em algumas coisas, né, para que a criança mesmo ela possa desenvolver a capacidade de superar. Então não é fazer a tarefa pela criança, mas é sentar ao lado da criança e dar dicas, ajudar a ensinar aonde e como essa criança vai resolver esse problema que apareceu para ela. Esse é o papel dos pais nessa hora, acompanhamento e não resolução. Então, resumindo o vídeo de hoje, por que acontecem adolescentes que têm intolerâncias a frustrações? Eles são resultado de uma criação de pais que são intolerantes a frustrações dos próprios filhos. Os pais precisam desenvolver muito mais o tempo de qualidade, que é entender que na criação de um filho não é somente satisfação de necessidades, mas é permitir que a criança, né, auxiliar que a criança tenha ferramentas para que ela também, quando tiver em uma idade mais avançada, tenha autonomia de procurar a resolução dos seus problemas. E não acreditar que tudo acabou quando algo de ruim acontece. Por isso que a gente acaba vendo adolescentes que, frente à primeira frustração, como um namoro perdido, acabam se machucando ou cometendo suicídio, né? Sofrendo em demasia por uma questão que é facilmente resolvida se ela tivesse a capacidade de sentar, entender o que aconteceu, tentar ver quais foram os erros que ela cometeu para que da próxima vez ela possa superar essas expectativas. Então, esses adolescentes são intolerantes à frustração porque falta com que os pais ensinem essas crianças não só a ser feliz, mas também a aprender a superar as adversidades que vão aparecer pelo caminho. Bom, então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu curtir, compartilhem o vídeo, assinem o canal e espero encontrá-los no próximo vídeo. Um grande abraço.